Fala pessoal, como que vocês estão? Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês uma profissão relacionada ao mercado imobiliário que você pode lucrar o quanto você quiser sem gastar nada que é fazendo vistorias imobiliárias. Bom pessoal, meu nome é Daniel Borrégio, eu sou corretor, avaliador e vistoriador de imóveis e hoje eu venho ensinar para vocês de forma totalmente gratuita uma profissão. É isso mesmo que você ouviu. Você vai conseguir trabalhar no mercado imobiliário sem a necessidade de ter nenhuma certificação. Você já pode começar a partir de coisas simples que você muitas das vezes já tem aí ao seu alcance, basta você querer trabalhar. Basicamente assim, a vistoria imobiliária é uma profissão que não exige certificação, mas exige que você seja uma pessoa totalmente responsável e dedicada ao trabalho. Só que você tem uma flexibilidade enorme, porque você trabalha no seu ritmo, você faz os seus horários, você faz os seus agendamentos e não tem necessidade de trabalhar para ninguém. É a forma de você ter o seu negócio próprio, trabalhar do seu jeito e determinar quanto você quer ganhar por mês. Se você quiser ganhar mais, você vai ter que trabalhar mais. Mas não significa que o trabalho seja difícil, tá? Basicamente, a vistoria imobiliária, diferente da corretagem e da avaliação imobiliária, você não precisa de certificação. Você precisa ter uma noção, uma instrução, que é uma coisa que eu vou passar aqui gratuitamente para vocês, para que em pouco tempo vocês comecem a trabalhar com isso já. Ah, Daniel, mas esse tipo de trabalho eu consigo ganhar dinheiro? Você consegue fazer dinheiro e não ganhar, porque você precisa trabalhar. É difícil? Não. Você precisa ser detalhista e prestar muita atenção em possíveis problemas. Ou seja, hoje eu estou aqui nesse imóvel, um imóvel de condomínio. Quanto que eu cobrei para fazer essa vistoria? Essa vistoria ela foi cobrada no valor de R$ 350. Quanto tempo eu demoro para fazer essa vistoria? Bom, sozinho eu vou levar em média umas 2 horas e meia, 3 horas assim no máximo, se eu vier determinado a fazer essa vistoria. Para ser bem sincero para vocês, essa vistoria eu posso fazer muito mais rápido, porque este imóvel aqui em específico não tem muitos móveis planejados, não vou ter a necessidade de fazer teste de chuveiro, ar-condicionado, porque aqui não tem. Então, o tempo da vistoria ele vai acontecer, né, de acordo com o que você tem para testar. Então, se você pega um imóvel igual esse, um imóvel novo, uma pintura nova, as portas são novas, e não tem móveis, não tem nada, é coisa rápida de se fazer. Obviamente, hoje aqui eu vou levar um tempinho a mais, porque eu estou gravando e tentando mostrar para vocês como que eu faço todo esse processo aqui. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje? Eu vou mostrar os materiais que são necessários para poder fazer essa vistoria. Vocês vão ver que são materiais simples, nada fora da realidade, que assim, vocês já podem começar a entrar nesse mercado, a entrar nesta profissão com pouco investimento. Mas lógico, o seu laudo, a sua qualidade de trabalho, ela é proporcional às ferramentas que você tem. Então, eu posso indicar ferramentas que vocês melhorariam a apresentação do laudo de vocês, a gama de produtos que vocês podem ofertar como prestação de serviço e fazer com que vocês ganhem muito mais dinheiro. Ao invés de cobrar um valor mínimo, cobrar um pouco a mais. Eu vou ensinar para vocês também como precificar a sua vistoria, porque não adianta nada eu mostrar para vocês as ferramentas, eu explicar como trabalha, falar que você tem que cobrar X na vistoria, mas a gente sabe que cada imóvel é um imóvel, cada situação é uma situação. E eu, particularmente, eu trabalho com uma tabelinha de valores e o valor da vistoria ele é consequentemente proporcional ao valor do imóvel, né? A vistoria imobiliária, geralmente, a gente usa muito para poder fazer locação. Vistorias para venda é um pouquinho mais difícil. São poucas imobiliárias que anseiam por essa vistoria de venda, principalmente quando o imóvel ele é de porteira fechada. Só para abrir um parênteses aqui para vocês. Porteira fechada é aquele imóvel que ele é todo mobiliado, todo equipado, com eletrodomésticos, os móveis, tudo praticamente pronto para morar e que ele é vendido exatamente desse jeito. Eu vou usar algumas linguagens um pouco técnicas sobre o mercado imobiliário, que é importante que vocês descubram, que vocês aprendam, mas todas elas eu vou explicar passo a passo para vocês para que não reste nenhum tipo de dúvida. Tá? Então vamos lá. Vistoria imobiliária, hoje, geralmente, a maior parte é feita por imobiliárias ou os próprios proprietários que desejam alugar os seus imóveis. Tá? E como que você pode ganhar dinheiro com isso? Né? A vistoria imobiliária é feita em dois momentos. Tá? O momento inicial da vistoria imobiliária é aquele momento que o imóvel está pronto para ser alugado. Então, neste caso aqui, foi um imóvel que foi pintado, foi feito faxina, foi feito a colocação das lâmpadas, enfim, ele está pronto para receber um possível inquilino. Mas por que esse inquilino não entrou ainda? A imobiliária fez a intermediação do negócio, ou seja, a imobiliária colocou esse imóvel para ser alugado, encontrou um cliente, sinalizou o proprietário de que achou o inquilino, né, o possível cliente, eles já assinaram o contrato de locação, mas para ter um respaldo, uma garantia, tanto para imobiliária, inquilino e proprietário, é necessário realizar um laudo de vistoria. Nesse primeiro momento, um laudo de vistoria de entrada, ou seja, nós vamos fazer um dossiê com fotos, descrições, comprovando como que aquele inquilino está recebendo esse imóvel. Porque ao findar esse contrato, ou caso ele seja interrompido no meio do processo, né, no meio do momento, às vezes o contrato é de 2 anos, 3 anos, e o inquilino às vezes sai com 1 ano.
Nesse momento da saída, vem a segunda parte da vistoria, onde o vistoriador vai ter que pegar o laudo inicial de entrada com tudo que foi feito e comparar um ao outro e ver o que mudou no imóvel, o que está fora, que não estava. Por exemplo, os casos mais comuns, janelas com trava quebrada, às vezes o imóvel é entregue com chuveiro e na devolução não tem um chuveiro, assento do vaso sanitário. Então tem uma série de coisas que são confrontadas entre o laudo inicial e o laudo final, e aí a partir desse momento a gente corre para os meios jurídicos, né, para definir o que será feito. Se a vistoria, entrada e saída forem iguais, normal, encerra-se o contrato de locação, o imóvel está apto aí para ser alugado por outra pessoa. Se houverem divergências, aí vem a parte de negociação de imobiliária, com, no caso aí, o proprietário, o inquilino, enfim, e aí desenrolam todo esse processo. Então é isso, pessoal, vamos lá, vou mostrar para vocês agora quais são os materiais que são essenciais e os materiais que podem dar um upgrade aí na sua vistoria imobiliária. Como vocês podem ver, eu separei aqui alguns dos materiais na parte de baixo e alguns na parte de cima. Vou explicar um pouquinho melhor qual a representatividade de cada um para vocês aí na vistoria. Em primeiro lugar, para fazer a vistoria imobiliária, você precisa de um celular. Eu tenho esse outro celular aqui que eu usei ele muito tempo para fazer vistoria imobiliária, ele é um iPhone XR, e eu vou explicar para vocês o porquê que eu migrei, né? Por que eu não continuei com ele. Dá para fazer? Dá para fazer, mas eu precisei fazer um upgrade. Além disso, você vai precisar de algumas etiquetinhas, né? No Mercado Livre, Shopee, vocês encontram rolos de fitinhas dessa de identificação de tensão de tomada muito baratinho, tipo R$40, R$50, vem 2.000, 4.000 etiquetas, né? E aí já vem escrito 110, 220, conforme você testa a tomada, você já sinaliza. A maioria das minhas vistorias, quando eu faço para imobiliária, eles preferem que não sinalize qual que é a voltagem da tomada na tomada. Nós sinalizamos isso via laudo, mas não especificamente direto na tomada. Eu uso essas daqui para saber quais tomadas eu testei ou não. Então, se eu já testei a tomada, eu boto uma bolinha ali de que já foi testada, tá? Outra coisa que você vai precisar, você pode usar sim um multímetro, que ele está aqui do lado, eu usei por muito tempo. Só que por uma questão de praticidade, esse teste de tomada ele é muito útil e funciona muito bem. Tá? Basicamente, você espeta ele na tomada, se as duas luzes acenderem é 220, se uma luz acender é 110. Então, assim, na praticidade, no dia a dia, na correria, muito mais fácil utilizar isso daqui. Esse daqui eu comprei numa loja de materiais elétricos, então eu paguei mais caro, se eu não me engano eu paguei R$10, mas isso aqui na internet acho que não chega a R$3, tá? O que mais que eu tenho de diferencial, né? Agora entra para outra parte de coisas que não são tão necessárias. A água tá aqui, que eu falo para vocês, no dia a dia, numa correria, num calor, é essencial. Tomem água, faz muita diferença você mandar uma garrafinha de água, né? Por que eu trouxe um pano? Tem lugares que você vai fazer foto, que às vezes a bancada, igual essa bancada de mármore aqui, eu não preciso nem me esforçar muito, passar a mão aqui eu vou ver que ela tá suja. E aí eu trago um paninho para poder dar uma limpada. Às vezes existem riscos, marcas que com a fotografia você não vai conseguir identificar. Então, quanto mais limpo tiver o seu local de trabalho, melhor. Eu trago pano também e balde muitas das vezes, porque às vezes a gente vai testar chuveiro, né, vai testar alguma parte hidráulica, às vezes se molha o chão, molha alguma coisa, você consegue secar com pano, deixa o ambiente sempre limpo. Esse outro aparelhinho que eu tenho aqui foi um investimento que eu fiz. Assim, é um serviço a mais que você pode oferecer, né, nas suas vistorias, mas ele não é totalmente essencial, né? Ele é um verificador de vazamento de gás. Então tem lugares que tem botijão de gás ou tem gás encanado, e aí faz sentido vocês vistoriarem isso também e vender isso como parte do seu serviço, que além de fazer toda a parte da análise da hidráulica e elétrica, vocês também verificam possíveis vazamentos de gás, né? Então vocês vão ver todas as mangueiras, enfim. Nesse imóvel específico que eu estou fazendo a vistoria, o gás aqui ele é via botijão, ele tem um encanamento interno, né, para chegar até o toque, mas está sem botijão, então não haverá vazamento de gás, então eu não uso. Outra ferramenta que foi um upgrade que eu fiz, essa ferramenta aqui que é simples, ela é um termômetro, né? Basicamente, na época daquela vez que eu não posso falar o nome que aconteceu, a gente, para entrar nos lugares, o pessoal colocava isso aqui na nossa testa para ver qual era a nossa temperatura, né? Para que eu uso isso aqui na vistoria? Cara, isso daqui na vistoria vai te ajudar de diversas formas. Primeiro, como que você comprova que o chuveiro que você está testando ele está aquecendo? Você vai lá no chuveiro, você vai mostrar a temperatura que está ali. Você tirando a foto, você consegue comprovar que ele estava esquentando ou que ele não estava esquentando. Outro ponto, que é a função principal para que eu uso isso daqui, é o teste do ar-condicionado. Então, todo ar-condicionado que eu vou fazer o teste para ver se está gelando, se não está gelando, eu tenho os meus parâmetros que eu sigo, mas eu verifico pelo termômetro digital. Tem um outro aparelho que ele tá para chegar para mim, que é um pouquinho diferente desse, mas ele é da mesma marca que eu utilizei aqui do teste do gás, que é da Abotest, que eu posso até passar para vocês. Ele, além de ser um termômetro idêntico a esse, das mesmas funções desse, ele também verifica a umidade do local onde está sendo medido. Isso é muito importante para, no momento das suas fotografias, se você identificar que existe a parte do rodapé ali que está com uma possível umidade ou infiltração, com o termômetro de umidade você vai conseguir comprovar que aquela porcentagem de umidade naquele local da parede está mais alta do que o normal
e aí isso indica que você pode ter problemas futuros aí de umidade. Gente, basicamente é isso que você vai precisar. Então, se você me perguntar, Daniel, o que eu preciso para começar hoje para fazer uma vistoria, para poder ganhar meu primeiro dinheirinho extra ali e montar minha cartela de clientes? Você vai precisar do seu celular, das etiquetinhas de identificação de tomada, que não é essa aqui no caso, mas essa daqui também serviria. Por exemplo, você pode usar a azul para 220 e a preta para 110, por exemplo. Não precisa ser especificamente aquela. Você compra esse pacotinho aqui, acho que por 5, 6 reais em papelaria. E o que mais você precisaria? Um teste de tomada. Essas três coisas aqui, ó, você já consegue fazer uma vistoria. Logicamente, quanto mais você melhorar esse setup seu, você vai ter uma vistoria de maior qualidade e mais confiável. Lembra que eu falei sobre o celular, do porquê que eu troquei de celular, acabei aperfeiçoando? Esse celular aqui tem uma câmera normal, né? E o celular que eu uso hoje em dia, ele tem a câmera que a gente chama de widescreen. Aquela câmera ultra wide ou wide, ela é perfeita para locais pequenos, às vezes para fazer fotos de apartamento, fotos de cômodos menores, como área de serviço, banheiro. Você abre a câmera wide, que é aquela câmera que dá uma expandida na sua visão, e aí fica muito mais fácil para fazer fotos. Coisa que com essa daqui eu teria que ficar pegando canto por canto e, enfim, seria um pouquinho mais complicado. Então, existe um upgrade. Hoje tem muitos celulares da Samsung e Motorola que já tem essa câmera wide, né? Que é aquela câmera 0,5x, e isso daí já daria para você trabalhar tranquilamente. Então, é uma profissão fácil de se fazer, apesar de toda a responsabilidade que é envolvida ali, mas você só precisa de itens básicos para começar. É basicamente o que você já tem, o celular que você já usa. O investimento aqui seria menos de R$ 20 para você começar a desempenhar uma profissão nova, tá? Outras coisas que facilitariam o seu dia a dia, eu, por exemplo, sempre trago aqui dentro da minha bolsinha o meu notebook, porque antigamente eu fazia as vistorias, né, as fotos, os testes, tudo deixava para fazer o laudo em casa no computador. Mas eu opto por fazer, estou preferindo fazer as vistorias direto no local, já escrevo no notebook, já saio daqui com a vistoria feita e com o laudo pronto para enviar para a imobiliária. Eu posso fazer o laudo via celular? Pode, porque o laudo que eu faço é via Word. Todo mundo tem Word, até no próprio celular, dá para editar o Word, não tem problema algum. É mais prático? Não. Para mim, mais prático é um notebook, ter um computador em casa para você fazer tranquilo, mas isso não vai ser um impeditivo para você desempenhar a sua função, certo? Então, vocês acabaram de ver todos os materiais que são necessários para poder realizar uma vistoria. Vocês viram que são materiais simples, materiais fáceis de se conseguir, e vocês já começam a trabalhar. Eu vou passar toda a instrução para vocês, eu não vou conseguir fazer a vistoria ao mesmo tempo e instruir vocês, mas eu vou passar um overview de tudo que é feito. Então, vamos lá. A gente começa com uma vistoria. Vistoria de imóveis que são residenciais, né, e não são apartamentos, são casas mesmo, principalmente esse que é em condomínio. Nós começamos pela parte externa, fazendo todas as fotos de fachada, calçada, garagem, relógio de energia, relógio hidráulico, de vários ângulos, de várias formas, e analisando, né, detalhadamente se existem avarias, né, se existem pisos trincados, se o relógio está rachado, se a parede está com umas fissuras, alguma coisa, tudo isso a gente documenta. E basicamente todos os ambientes que nós pegarmos para fazer essa vistoria, nós vamos verificar as mesmas coisas, tá? Entrando aqui na sala, o que a gente vai verificar primeiro? A porta, então você vai verificar batentes, a fechadura, a maçaneta, se a chave é funcional ou não, se a porta está raspando no chão ou não, se ela tem alguma avaria em sua extensão dos dois lados, né? Feito isso, nós passamos para qual parte? Vamos verificar o piso, né? Temos algumas avarias no piso, o rodapé está tranquilo, o piso ele está oco. Você pode fazer esses testes até com cabo de vassoura. Geralmente, em imóveis novos, assim, é muito difícil acontecer isso. Então, eu confesso que eu não faço essa visualização, mas é um serviço que eu nem ofereço. Então, eu não falo que eu faço e deixo de fazer. Eu já não ofereço e não faço. São raros os casos, quando eu pego casas mais antigas, que eu acabo fazendo isso. Mas beleza, fez a parte do chão, a gente vai verificar as paredes, a pintura tá nova, não tá nova, tem manchas, tem fissuras, não, tá tudo ok. Iluminação, vamos dar uma olhada na iluminação, como tá, as lâmpadas estão funcionando, tem lâmpada queimada, os interruptores, todas as teclas funcionam, a parte de tomadas, você vai fazer o teste de tomada, vai sinalizar, principalmente no laudo, qual que é a tensão dessa tomada, é 110, é 220, né? E de certa forma você vai fazer essa verificação em todos os outros ambientes. Vai verificar o teto, se tem rebaixo em drywall, e voltando um pouquinho atrás que eu falei do piso, você precisa identificar quais são os materiais. Então você vai chegar um momento que você vai bater o olho e falar, esse piso aqui ele é um porcelanato acetinado, esse piso aqui ele é uma cerâmica, esse piso aqui ele é um laminado, ele é um vinil. Então você vai ter esse know-how conforme você estiver executando as vistorias. A mesma coisa com o restante dos ambientes aqui deste imóvel. Tá? Então, viu a parte de iluminação? Também vai ter iluminação que é com paflon, é com spot de LED, às vezes é só um bocal com lâmpada. Tudo isso precisa ser detalhadamente descrito no laudo. Quanto mais informações relevantes você colocar no seu laudo, de maior valia ele será, tanto para a imobiliária, para o inquilino que está entrando assumindo o imóvel como sua responsabilidade, e também para o proprietário se resguardar de eventuais problemas futuros.
Nós vamos fazer essa vistoria em todos os ambientes. Além dessas vistorias do que eu falei aqui, quando for banheiro, você vai verificar acessórios, né, espelho, armarinho se tiver, vaso sanitário, box se tiver, nicho, a janela. Então, assim, uma série de coisas que você verifica em todos os ambientes, certo? Então, como eu tinha dito para vocês, nós vamos verificar todos os ambientes, principalmente os banheiros. O que pode acontecer na maioria dos banheiros, em vários imóveis que eu vejo, coisas que vocês precisam se preocupar. Vazamento na parte hidráulica da caixa acoplada ou da descarga, né, se for uma descarga direta. O sifão que fica dentro do gabinete da pia, porque às vezes o imóvel ainda é novo, o móvel está inteirinho, maravilhosamente bem, como a empresa de marcenaria entregou. Só que se aquele gabinete ele tiver com um vazamento, por mínimo que seja, no sifão, daqui a um tempo vai ocasionar infiltração, umidade, esse gabinete ele vai se perder e aí depois vira uma briga muito grande entre o inquilino e o proprietário para resolver de quem quer essa responsabilidade, né? Então é melhor a gente já estar seguro do que a gente está verificando. Principalmente aqui no banheiro também a gente precisa verificar as torneiras. A gente tem torneira que às vezes vaza, na hora que você abre o registro ele já está com vazamento ali na torneira, isso precisa ser notificado, tá? Porque futuramente vai ocasionar um problema maior. Então, o que é a vistoria? É você, além de verificar tudo ali em tempo real, é você se antecipar para coisas que poderiam dar problema no futuro. Tente pensar como se aqui o contrato ele vai ter 3 anos, então quanto de coisas que podem acontecer nesses 3 anos, né? Hoje a porta está raspando um pouquinho no chão, daqui a 3 anos ela vai estar quase pela metade, tanto que raspou, vai estragar a porta, vai estragar o piso, vai estragar às vezes a soleira, que é de mármore, muitas vezes, ou granito, então você precisa ter essa visão. Aqui neste caso, não tem chuveiro, não sei se está dando para ver no vídeo, acho que está funcionando. Aqui nesse caso, se vocês olharem ali em cima, não tem o chuveiro. Então eu não vou precisar fazer o teste para ver se o chuveiro está funcionando ou não. Mas uma coisa que eu vou ter que testar são os registros. Então, independente se está ligado, não está ligado, não tem chuveiro, eu preciso testar se os registros não estão vazando. Isso tanto os registros que são aqui, né, do chuveiro, mas também os registros gerais, que eu acho que aqui não dá para ver muito no vídeo, né? E aí entra aquela coisa que eu falei para vocês, das ferramentas que vocês têm. Hoje eu estou com o meu celular aqui, que na câmera frontal ele tem o wide também. E como vocês podem ver, o banheiro ele é pequeno. Então, se eu usasse o celular antigo que eu tinha para poder fazer as fotos aqui e tal, provavelmente eu teria problemas. Então, esse foi um upgrade que eu fiz, que para mim faz muito sentido e funciona super bem. Tá? Outra coisa que eu preciso falar para vocês, depois eu vou mostrar, tá? Eu estou falando muito assim, conversando com vocês, para trazer um pouco mais de proximidade e apresentar para vocês tudo que eu tenho de conhecimento. Mas dentro de um banheiro a gente sempre vai ver cuba, vai ver a pia, se é de louça, se não é, se está lascada, se está trincada ou não. Então tem uma série de situações. Aqui também, não sei se dá para vocês verem, mas aqui ó, tem um espelho. Então a gente precisa verificar todas as bordas do espelho, se o espelho está ok, se não está ok, se está quebrado, se está rachado, oxidado. Então tem uma série de coisas que a gente precisa observar. E uma das coisas mais importantes no imóvel também que a gente precisa verificar é o quadro geral de distribuição, porque a gente precisa, dentro do laudo, especificar aonde ele está e se ele está devidamente sinalizado. Vocês concordam comigo? Não adianta também eu ter um quadro de distribuição, se eu não tiver nenhum tipo de sinalização, não tem como a gente saber, né, se de repente futuramente der algum problema em um desses lugares, qual é o disjuntor representante desses lugares, né? Uma coisa importante que é bacana falar para vocês, às vezes a gente não conhece o imóvel, né? A gente vem fazer a vistoria, a gente não sabe como é o imóvel, não sabe quantos dormitórios tem, não sabe o que esperar. Mas do quadro geral, ele vai trazer muitas informações para a gente. Por exemplo, aqui eu tenho um disjuntor que está escrito boiler, ou seja, esse imóvel aqui ele tem aquecimento solar. Provavelmente, porque ele tem um boiler. Só que são coisas que vocês precisam perguntar também, ou para a imobiliária, ou direto para o proprietário, para você colocar no laudo. Aqui também tem as informações do ar-condicionado, só que este imóvel não tem ar-condicionado, ele tem ponto para ar-condicionado, então a parte elétrica está passada, só não tem as máquinas. Aí nesse caso a gente precisa confirmar sobre o boiler também, se ele existe ou se ele existe só a fiação aqui pronta para ser utilizada. Então aqui, por exemplo, este móvel ele tem uma área gourmet, que possui além dos móveis planejados, a partir dos armários, a pia em granito, ainda tem uma churrasqueira. Então eu vou ter que ter um olhar clínico e detalhista para isso, para descrever o que tem nessa churrasqueira. Ó, tem uma grelha na churrasqueira, do que essa churrasqueira é feita, se ela é de alvenaria ou não, enfim. Então, vocês podem ver que assim, é uma profissão fácil. Pessoal, vocês conseguem fazer dinheiro. Se vocês estiverem aí andando pela rua da cidade de vocês, vocês verão que existem centenas de imobiliárias. E vocês trabalhando às vezes com uma, com duas, com uma cartela de 10 imobiliárias, vocês conseguem pegar aí 2, 3 vistorias por semana. Ou seja, você trabalha um dia, folga outro dia, trabalha um dia, folga outro dia. E ainda assim cobrando 200, 300 reais por vistoria, tirando aí em média de 600 reais, né, de 600 a 1.000 reais por semana. Já não é um salário legal que faria diferença para você?
Por que eu falo isso? Eu não considero R$ 4.000 um bom número para você passar o seu mês, principalmente se você paga aluguel, se você tem uma família para sustentar, enfim, uma série de situações que R$ 4.000 hoje em dia a gente sabe que não significa muito. Mas se você for trabalhar em qualquer lugar para fora aí, vamos supor que você receba o salário mínimo, R$ 1.500. Vamos supor que você receba mais do que um salário mínimo. Por exemplo, na minha região, o balconista, né, o pessoal que trabalha no caixa de supermercado, ganha entre R$ 1.800 a R$ 2.000. Ou seja, trabalhando para você, no seu tempo, sem ninguém junto com você, eu tô sozinho aqui no imóvel. Geralmente, quando eu faço a história, eu tô com fone, ouvindo música, ou eu coloco música no outro celular para ouvir. Então, assim, não tem perturbação, tem muita responsabilidade. Eu sempre vou frisar isso daqui para vocês. É um trabalho de muita responsabilidade, não dá para ser feito de qualquer jeito, mas você já ganha o dobro do que o mercado está oferecendo para você. O mercado, não só o mercado de caixa, mas o mercado em si, né? Então, assim, é fácil? Não é fácil, pessoal. É cansativo. Eu tenho um problema de diabetes, então se eu fico muito tempo sem comer, eu passo mal. Se eu como e às vezes não tomo insulina por conta da correria, eu passo mal, eu fico letárgico, eu fico cansado. E às vezes uma vistoria que era para ser feita em 1 hora, 2 horas, eu me arrasto e já viu, né? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês de informação? Hoje, eu sozinho, eu, Daniel, corretor, avaliador e vistoriador de imóveis, eu sou especialista no assunto. Eu já cheguei a pegar um mês, que foi um mês muito bom, o mês de novembro, que eu fiz 23 vistorias nesse mês. Fazia 2 por dia, tinha dia que fazia uma pela manhã, tinha dia que fazia 3, enfim. Sempre corrido, sempre dinâmico, mas eu consegui fazer. E eu digo para vocês que eu conseguiria fazer mais, não fiz mais porque eu não quis. E hoje, atualmente, eu só trabalho para 5 imobiliárias. E eu sei que aqui na minha cidade tem umas 300. Então, até hoje, eu fico pensando em fazer os panfletinhos, fazer um cartãozinho de visita, passar nessas imobiliárias aí que tem, chegar e mostrar, apresentar, fornecer meu serviço. Porque o que pode acontecer? Talvez isso pode ser um bloqueio na sua cabeça. Ah, mas a imobiliária X já tem um vistoriador. Beleza, você só precisa de uma brecha para entrar. Mesmo que ela tenha um vistoriador, existe uma situação que assim, a imobiliária às vezes ela tem esse custo com esse funcionário por mês, e nem todo mês ela tem uma produtividade tão alta que justifique ter um funcionário interno. Às vezes compensa mais ter um historiador externo, que ele só vai trabalhar quando você fechar negócio, então teoricamente assim, a vistoria dele já está paga porque o negócio foi fechado, então faz mais sentido para a imobiliária. Ou, na pior das hipóteses, né, vamos pensar no coleguinha que trabalha ali, nós não queremos tirar o emprego dele, tirar a vaga dele. Ele vai continuar sendo vistoriador direto da imobiliária. Mas se acontecer um pico, às vezes 2, 3 vistorias para o mesmo dia, às vezes tem entrega de chaves, para não sobrecarregar ele, a imobiliária pode contratar você de forma externa. Apareceu uma vistoria aqui, você não quer fazer? Vamos, a gente faz. E aí você mostra o seu serviço. O que eu quero deixar claro aqui para vocês, pessoal, é que esse vídeo inicial aqui ele é só uma demonstração. Você pode ver assim que eu sou uma pessoa totalmente transparente. Eu poderia ter vindo aqui engravatado como um corretor de imóveis e te vender um sonho e falar A, B, C do que você quer ouvir, mas não é nada disso. Eu tô aqui para mostrar para vocês que vocês conseguem ganhar dinheiro. Eu não faço questão de cobrar por esse conteúdo que eu tô passando para vocês. Esse vídeo ele não é suficiente para mostrar para vocês o conhecimento que eu tenho na área. Nós vamos fazer aí uma sequência de vídeos mostrando detalhes, mostrando outras casas, outros imóveis, formas de se fazer. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer me apoiar, se você acha que faz sentido eu explicar essa profissão e trazer essa claridade para vocês, essa clareza sobre tudo que acontece por dentro do ramo imobiliário, deixa o seu like aqui para mim, não esquece de compartilhar para mais pessoas, deixa o seu comentário, se você gostou desse vídeo, se você não gostou desse vídeo, o que faltou, o que eu posso fazer, quais são as próximas ideias do que eu posso trazer de informação para vocês, e eu quero que vocês sejam todos muito abençoados por Deus, e eu acredito que todo mundo tem a oportunidade de fazer dinheiro, de sair, de mudar a sua situação, apenas querendo trabalhar. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. O Daniel vai ficando por aqui e até uma próxima.